Todo mundo concorda que essa batalha do Damaito contra o Asta vai ser uma das maiores humilhações já feitas na história da obra. Se eu não me engano, nunca teve uma humilhação tão grande assim de um personagem contra o outro em Black Clover. As batalhas de Black Clover foram sempre equilibradas no sentido de, tipo, o cara é só uns níveis mais forte que o outro. A batalha que eu acho que mais foi desnivelada, na minha opinião, foi o Yosuga contra aquele cara de gelo lá no arco do País do Sol, onde o Yosuga era claramente muito mais poderoso contra aquele cara de gelo, que era um paladino. Então, tipo assim, nem teve uma batalha direita, era só a gente ver o passado do Yosuga junto com o Ryuya. Então, tipo assim, agora a gente vai ver uma humilhação grande, vinda do próprio Asta, que nunca teve, eu acho que só teve uma vez, um dia que ele teve uma batalha humilhante, que ele venceu o Sek com apenas um golpe lá no início de Black Clover. Só que isso não valia porque, tipo assim, era só pra mostrar o quão absurdo na época a anti-magia é. Então, tipo assim, depois foi escalando, o Asta foi enfrentando inimigos cada vez mais poderosos e nunca conseguiu derrotar eles de maneira fácil ou rápida. O último que ele conseguiu fazer isso foi contra o cara das feras, lá no Arco do País do Sol. Só que isso aí era para mostrar um desenvolvimento a mais dele, porque lá ele estava meio quebrado psicologicamente. Então era para me construir que ele tinha se recuperado. Aqui não. Aqui a gente tem um Asta que está evoluído depois de 3 dias a mais de treinamento no País do Sol. Vamos pensar que o dia de julgamento teve 7 dias para acontecer. Se faltando 3 dias estava acontecendo naquele momento lá da batalha contra a irmã Lily, então a gente tem, ó, 4 dias. O Asta passou 4 dias na Terra do Sol até ele lutar contra o Manili e os Paladinos. Então, tipo assim, é fato a gente perceber que em 4 dias o Asta já evoluiu muito. Imagina em 3 dias só. E a gente não sabe também quanto tempo o Asta dormiu enquanto ele tinha sido nocauteado pelo Lucius lá, quando ele tinha sido derrotado por ele. Então, tipo assim, o Asta pode ter dormido por 1 ou 2 dias e ter aprendido o ZT em 2 dias só. Então, imagine em 3. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele dormiu lá no País do Sol. Então, agora a gente vai presenciar um Asta muito mais poderoso do que qualquer coisa que a gente já presenciou, entendeu? Essa cara de determinação dele, a gente sabe realmente que essa batalha vai ser extremamente humilhante. Mas a pergunta é, o quão humilhante vai ser? Bom, temos algumas coisas interessantes sobre o Damaito. O Damaito mostrou que ele tem aquela magia que consegue fazer as magias irem contra as pessoas que invocaram ela. Então, tipo assim, uma magia extremamente apelona. E agora ele tem a magia do Baal, que é simplesmente a magia atmosférica. Que eu fiz uma pesquisa que parece que não é só questão de ar. O Baal, essa magia atmosférica consegue, tipo, compor clima, compor, tipo, ele pode deixar um lugar quente ou frio do jeito que ele quiser, entendeu? É só compor a atmosfera, entendeu? Essa magia é extremamente apelona. Então, tipo assim, o que o Asta pode fazer contra algo assim? Eu tenho algumas ideias aqui. O Asta na luta, ele com certeza vai usar alguma das espadas. E ele tem 4 espadas à disposição dele. Ele tem aquela habitadora do demônio, que ela consegue absorver magia, sendo que o Damaito ele consegue fazer isso com aquela magia dele aprimorada, e tem a magia atmosférica, então não dá para o Asta absorver a atmosfera. Então também tem a destruidora de demônios, que é aquela que move maldições, e o Damaito não usa maldições, então ela não vai ser uma espada tão útil assim no combate. E tem a primeira espada dele, aquela grandona, que é o Lar do Demônio, que é aquela que cresce de tamanho e fica gigantesca. Mas eu acredito que o Asta vai usar a mesma matadora de demônios, que é a katana do Yami, que ele pegou lá no arco de Spades, que é uma espada que consegue só cortar aquilo que o Asta deseja cortar. E essa espada ele usou também contra os paladinos lá no arco do País do Sol. Então faz sentido o Asta aqui usar essa espada novamente. E essa espada vai ser muito útil, porque o Asta ele tem uma grande força física. E mesmo que a espada lá do demônio seja bem da hora, eu gosto muito que o Asta use ela, eu acho que a espada matadora de demônios será muito mais rápida e útil nesse combate. Por que os Touros Negros não conseguiram chegar para cima do Damaito a tempo? Por causa que faltou velocidade. A velocidade foi algo muito importante nessa luta dos Touros Negros, porque não importa o quanto eles tentassem alcançar, parecia que faltava muito para eles conseguirem alcançar, entendeu? Mas a gente viu isso com o Zoro. O Zoro tentou golpear o Damaito, só que ele foi pego pela magia atmosférica. Então é necessário que o Asta tenha uma velocidade muito grande para conseguir passar pela magia atmosférica sem que o Damaito o atinja.
E, tipo assim, o Asta, ele não, a gente não sabe se ele vai conseguir anular a atmosfera, entendeu? Eu sei que é magia, mas e se a magia só manipular a atmosfera assim, que é algo natural? A minha teoria é o seguinte, o Asta, ele vai criar uma camada protetora, uma zona de anti-magia igual a Mana Zone, que é usada pelos magos em Black Clover, que o Yami usa, a Mereoleona usa. Ele vai usar uma anti-magia zone, que ele vai compor a área em volta de si, que vai proteger ele de ataques atmosféricos. Ou seja, a área em torno ao redor dele não vai ser atingida por magia nenhuma. Isso seria bem incrível, porque, tipo assim, por mais que os modos uniões sejam extremamente poderosos, a gente nunca viu eles conseguirem anular as magias que os atingiam. A gente só viu isso com o modo de 5 chifres, que o Asta usou por poucos segundos contra o Lucífero. E eu duvido muito que o Asta use o modo de 5 chifres contra o Danito. Acredito que o Asta guarde isso contra o Lucius, que é o grande vilão da obra. Então acredito que ele usar uma anti-magia zone seria extremamente apelão, entendeu? Porque a gente viu o Yuno. O Yuno tem uma zona agora nova que se chama Terra do Nunca, que compõe todo o reino de Clover. Então, tipo assim, o Asta vai usar uma anti-magia zone nele mesmo, entendeu? Ele vai compor o corpo dele, não sei se uma camada em pele dele ou uma bolha em volta, igual a Mana Zone, mas ele vai criar uma camada protetora assim. Eu acho que isso pode acontecer, entendeu? E eu acho que ele poderia usar até 2 espadas contra o Damito, porque, tipo assim, eu nunca vi o Asta, tipo, poucas vezes o Asta usou mais de uma espada em combates. Eu lembro que ele usou isso no torneio dos Cavaleiros Reais, que ele usou 2 espadas, mas sempre usou uma espada, algumas vezes 2 espadas em combates, entendeu? A espada lá do demônio sempre foi usada para finalizar golpes. Ele usou para finalizar o desespero, usou para finalizar o Zagreed. Então, muitas vezes ela é usada para finalizar. Mas no arco de Space, quando o Asta pegou a Matadora de Demônios, ele usou a Matadora de Demônios para cortar o Lucífero em pedacinhos. Mas que espada ele usou para finalizar o Lucífero? O Lar do Demônio, que lá quando ele finalizou com o golpe final. Mas no arco do Pai do Sol foi diferente. No arco do Pai do Sol ele usou totalmente, nem usou mais nenhuma, usou a Matadora de Demônios. Em nenhum momento do arco do Pai do Sol a gente viu o Asta usando as outras 3 espadas que ele tem. Então essa batalha vai ser extremamente importante para a gente ver. O Asta consegue derrotar o inimigo, tipo, só usando a Matadora de Demônios, que eu acho que é bem possível o Asta usar só ela mesma, entendeu? Eu gostaria muito que ele usasse as outras espadas, mas, tipo assim, ela parece a mais útil num caso desses contra um paladino. Porque a gente viu, o Asta usou em 2 paladinos e deu certo. A Matadora de Demônios é rápida, é uma espada rápida e ainda por cima tem uma habilidade muito boa. Se ele vai usar um modo união, que nem ele usou no arco de Spades, aquele todo de armadura ou mais leve, que é a Matadora de Demônios, eu acho difícil. Porque eu acho que esse modo união de 10 minutos, eu acho que é a forma aprimorada, eu não acho, tenho certeza, que é a forma aprimorada do modo união de 5 minutos. Porque eu reli o capítulo que o Asta luta com o Lucius, tem uma explicação, tipo assim, tem uma explicação dizendo assim, que naquela época ele usava o modo por 5 minutos porque vazava muita antimagia pelo corpo, entendeu? Todo aquele preto da armadura que o Asta usa naqueles modos uniões, era a antimagia vazando. Só que com esse 1 ano e 3 meses, o Asta conseguiu juntar a antimagia em só pontos realmente importantes, que agora é o braço dele direito. Vocês veem que quando eles estão nesse modo de 10 minutos, o braço direito dele fica com a parte de armadura do modo união, ou seja, ele está concentrando num ponto específico. Não é só agora no corpo inteiro, ele está concentrando em pontos especialmente específicos, ou seja, vai durar mais tempo, entendeu? Então, esse modo de 10 minutos não é um modo união mais fraco, como eu já achei por um tempo que era um modo união mais fraco, mas sim um modo aprimorado dos outros. Então, eu não acredito que o Asta vai a usar os modos uniões antigos, lá que apareceu 2, né? Aquele de armadura, que é do lado do demônio, e a de Matadora de Demônios, que é lá quando ele usa para cortar o Lucífero, a aberração lá. Então, tipo assim, é muito importante essa batalha para a gente entender o quão o Asta está mais forte. Sobre a questão dos Ryuzen, que eu falei no outro vídeo falando sobre o capítulo 365, acredito que, como eu falei lá, o Asta vai trazer com ele mais 2 Ryuzen. Acredito que vai ser mais 2. No máximo 3. Acredito que ele vai trazer o Yosuga para ele interagir com a Mereoleona, que já tinha esse foreshadowing lá no Arco do País do Sol. Vai trazer com certeza a Ishika
para finalizar a história dela com o Yami, para finalizar o arco do clã Yami, que aconteceu no arco do Pai do Sol. E também vai trazer, eu acho que aquele cara de máscara, vou deixar aí na edição o nome dele, mas eu acho que esse cara de máscara vai ser extremamente importante. Porque, tipo assim, na finalização do arco do Pai do Sol, mostra o rosto dele ocultado, tem umas cicatrizes, tipo, ocultas, entendeu? Então, tipo assim, tem algum passado por trás desse personagem. Então, acredito que seria legal o Tabata explorar isso com ele lutando. Eu até acharia bem legal se ele trouxesse todos os Ryuzen junto com o Ryuya com ele. Mas acho que não. Acredito que vai ficar pelo menos alguns Ryuzens no País do Sol para protegerem o próprio País do Sol. Não pode sair todo mundo e deixar o País do Sol desprotegido. Então alguns vão ficar. Os que vão ser menos relevantes vão ser deixados para trás. Por mais que eu gostaria que todos fossem para participar da guerra. A gente viu no capítulo lá da Noelle, que ela tem nova transformação, o pessoal do arco do Reino Subaquático apareceu. O Rono, o irmão dela, apareceram junto com a Noelle para lutar na guerra, entendeu? Não apareceu todo mundo do arco do Reino Subaquático, mas apareceu os mais importantes. Então acredito que vão fazer a mesma coisa. E a mesma coisa que aconteceu aqui no arco, nessa parte aí dos Touros Negros na Floresta das Bruxas. A Rainha das Bruxas voltou e ela é a personagem mais importante do arco da Floresta das Bruxas, né? Não teve nenhuma personagem a mais que foi mostrada nesse arco do que sendo importante também. Só foi ela. Então, tipo assim, eu acho que o Tabata tá pegando só coisas bem importantes para compor esse arco final, para fazer a batalha final mesmo acontecer. Então, acredito que os Ryuzen trazidos vão ser escolhidos a dedo pelo Tabata para serem desenvolvidos durante a batalha. Não vão ser todos, para alguns ficarem para protegerem o País do Sol, mas os mais importantes para a história ser desenvolvida vão vir para ajudarem o Asta na batalha final. Acredito que seja isso, galera. E falando de novo, eu tenho grande fé que essa espada do Damaito vai ser a quinta espada do Asta. Tenho grande fé nisso. Eu gostaria muito que se o Tabata fizesse isso. Eu não vi ninguém que falou sobre isso. Galera, eu dei uma procurada, eu não achei. Se você achou alguém falando sobre essa quinta espada, que não foi somente eu, fala aí pra mim, pra eu não falar que eu tive essa ideia, né? Porque eu não gosto de fazer isso, falar que eu tive a ideia, sendo que outra pessoa falou antes de mim. Porque é muito curioso essa quinta espada do Damaito. E vai ser um duelo interessante entre espadas, entendeu? E talvez seria interessante acontecer o Asta pegar a matadora de demônios, o Damaito tentar cortar ele e assim num golpe só o Asta cortar essa espada, tipo, destruir essa espada, entendeu? Pode ter também essa escolha do Tabata de mostrar a diferença de poder do Asta pro Damaito. Vai ser uma batalha extremamente importante para a gente ver o quanto o Asta cresceu, não somente em questão de psicológico dele, que ele cresceu bastante, a gente viu no final do capítulo, mas em questão de poder, de força bruta, porque a gente sabe quanto a antimagia é poderosa. Agora, nas mãos de alguém que sabe usar ela corretamente, é muito interessante a gente ver o que vai acontecer. O Lieb em si, eu vi um detalhe, eu postei até no meu Twitter, que eu achei bem legal, que é o Lieb dando um tchauzinho, assim, bem discreto, eu dei uma ampliada para ver a mais, o Lieb dando um tchauzinho pra Nero, o pessoal dos Touros Negros. Eu achei bem fofinho isso daí do Lieb. E eu espero mais que o Lieb interaja mais com o Asta, porque a gente viu um pouquinho disso no arco do Pai do Sol, e agora eu quero ver a interação mais do Lieb com o Asta. E tipo assim, o pessoal tá reclamando também do Lieb, que ele tá muito quieto. Galera, o arco do Lieb já foi finalizado em Spades, né? Toda aquela trama dele conseguir, tipo, derrotar o Lucifer pra vingar a Alicita, meio que já foi, tipo, terminado. Ele mesmo falou no final de Spades que agora ele ia se concentrar no sonho do Asta, ele ia ajudar ele pra realizar o sonho dele. Então, meio que assim, eu acho que o Tabata meio que deixou o Lieb meio de lado para se focar mais no Asta agora, entendeu? Porque ele se focou bastante no Lieb em Spades. O Lieb teve bastante desenvolvimento em Spades. Eu gostaria que agora o Lieb fosse só, tipo, um grande amigo do Asta que o ajudasse no seu sonho, entendeu? Porque os dois são irmãos, pô. Eles vão lutar lado a lado pra sempre agora. E o Damaito vai ser o teste do Asta para mostrar o quão poderoso ele é. Eu gostaria muito que também tivesse uma reação do Lucius a isso, entendeu? Porque a gente não viu nenhuma reação ao Lucius sobre a derrota da Lily, do cara do gelo, do cara das feras, no arco do Pai do Sol. Mas seria interessante ver uma reação do Lucius agora com a derrota do Damaito. Porque com certeza o Lucius vai sentir alguma coisa. E talvez até ele não sinta, porque ele não consegue prever o Asta. Então talvez ele nem talvez ele nem saiba que o Asta está lá agora na Floresta das Bruxas enfrentando o Damaito. Então, tipo assim, talvez ele não consiga nem prever tanto que talvez para ele esteja tudo normal. Ele só vai sentir mesmo quando o Damaito ser derrotado da conexão
entre ele e o Lucius for quebrada. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o gostei. É isso, galera. Deixa um comentário e é isso, galera. Compartilha com os amigos e fui! Tchau, pessoal!